Vamos conhecer hoje uma história que parece tirada de um filme. É a jornada de um homem cuja fé simplesmente desafiou um dos regimes mais poderosos do planeta. Uma história cheia de perseguição, de milagres e de uma coragem que sinceramente parece sobre-humana. Para começar, imaginem só essa cena. Estamos no aeroporto de Bangkok, em 2001. Um homem acaba de sair de uma prisão brutal, onde passou 7 meses sendo espancado quase até a morte. Mas ele não sai de lá um homem quebrado. Pelo contrário, o rosto dele brilha e as primeiras palavras que ele grita são de pura alegria e louvor. Esse homem é o irmão Yun. E esse apelido dele, o Homem do Céu, não foi algo que ele escolheu, sabe? Foi um título que ele ganhou num momento de perigo extremo. Durante o interrogatório, ele se recusou a dar o próprio nome. Em vez disso, gritou bem alto que era um Homem do Céu. E esse grito foi um código, um alerta que permitiu que outros cristãos escapassem da polícia. Foi um ato de sacrifício que acabou definindo a vida dele. Mas para a gente entender de onde vem uma convicção tão forte assim, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Vamos lá para a juventude dele, na China rural, bem no meio da Revolução Cultural. Um período de repressão política e religiosa pesadíssima. É ali que a semente de tudo isso foi plantada. E o cenário era, olha, desolador. O pai do Yun, que na época tinha só 16 anos, estava com câncer terminal no pulmão. Os médicos basicamente mandaram ele para casa para morrer. A família não tinha dinheiro, não tinha esperança, estavam no limite. E então, no meio desse desespero todo, acontece o improvável. A mãe do Yun se lembra da fé cristã, que ela tinha abandonado há muito tempo. E, sem ter mais a que recorrer, a família se junta e passa a noite inteira repetindo uma única frase, uma oração. Na manhã seguinte, o pai dele se sente um pouco melhor. Uma semana depois, os médicos fazem novos exames e, simplesmente, não encontram mais nenhum sinal do câncer. Esse milagre mudou absolutamente tudo para eles. Essa nova fé acendeu uma vontade incontrolável no jovem Yun. Ele precisava ter uma Bíblia. O problema é que, naquela China, encontrar uma Bíblia era quase uma missão impossível. O livro era proibido, raríssimo. E olhem bem para este número. Por 100 dias seguidos, o Yun orou e jejuou. Ele comia só uma tigela de arroz por dia e o pedido era um só: que Deus desse uma Bíblia a ele. É um nível de dedicação que é até difícil de imaginar, né? Essa busca foi uma jornada espiritual muito intensa. Depois de meses de oração, ele conta que teve uma visão muito nítida. Pouco tempo depois, ele acorda no meio da noite com uma batida na porta. Eram 2 estranhos que entregaram a ele um pacote vermelho. E dentro, a Bíblia que ele tanto pediu. Para o Yun, aquilo foi a confirmação clara de que ele tinha um chamado. Bom, com a Bíblia em mãos, o Yun começou a pregar. E o movimento das igrejas que se reuniam em casas começou a crescer de um jeito explosivo. E como era de se esperar, isso acabou atraindo a atenção nada amigável do Estado. O centro do conflito era entre 2 modelos de igreja. De um lado, tinha a igreja oficial, controlada pelo governo, que o Yun chamava de gaiola dourada, e do outro, o movimento clandestino das igrejas nos lares, que eram perseguidas, claro, mas totalmente livres para pregar o que quisessem. A escolha do Yun o colocou numa rota de colisão direta com o regime. Por causa das suas atividades, ele foi preso várias vezes. E é numa dessas prisões que acontece um dos eventos mais inacreditáveis da vida dele. Uma fuga que, sinceramente, desafia a lógica. A cena é a seguinte: Yun está sozinho, amarrado, numa sala de interrogatório. Por um instante, os guardas se distraem em outra sala. E nesse momento, ele sente uma voz interior, uma mensagem que dizia que o mesmo Deus que libertou o apóstolo Pedro da prisão na Bíblia estava ali com ele. Acreditando nisso, ele conta que, milagrosamente, conseguiu se soltar. Saiu da sala sem ser visto e correu para o pátio. Só que lá, ele deu de cara com o primeiro obstáculo: um muro de concreto de quase 3 metros de altura. Era o único caminho para a liberdade. E para piorar a situação, o topo do muro era todo coberto com cacos de vidro pontiagudos, uma barreira feita para tornar qualquer tentativa de escalada impossível. A fuga parecia ter chegado ao fim ali mesmo. E então vem o clímax. Ele corre e salta. No relato dele, ele descreve a sensação de ser levantado por uma força que ele não via, uma força que o arremessou por cima do muro e dos cacos de vidro. Ele aterrissou em segurança do outro lado, numa distância que seria humanamente impossível de alcançar com um salto. Histórias como essa, claro, se espalharam. E o resultado da repressão do Estado não foi o que as autoridades queriam. Na verdade, foi exatamente o contrário. É um paradoxo fascinante. Ao forçar líderes como o Yun a estarem sempre fugindo, as autoridades, sem querer, acabaram fazendo com que eles levassem a mensagem para novas vilas, novas províncias.
A perseguição, em vez de apagar a chama, acabou soprando as brasas e espalhando o fogo pelo país inteiro. E assim, a história do Homem do Céu nos deixa com essa pergunta. Independentemente da crença de cada um relato como esse nos faz pensar, né? Sobre os limites da resistência humana e o poder impressionante que uma convicção profunda pode ter, mesmo diante da maior das adversidades.